Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E hoje com o tema Por que a derrota não é a palavra final para o cristão? Você sabe por quê? Então fica comigo porque no vídeo de hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre este assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. A vida cristã não é uma promessa de ausência de dificuldades, mas a certeza da presença de Deus no meio dela. Muitas pessoas imaginam que seguir a Cristo significa nunca enfrentar problemas, nunca ter perdas, nunca ter fracassos ou momento de dor. Entretanto, quando observamos as Escrituras, nós percebemos que os maiores homens e mulheres da Bíblia, de Deus, passaram por experiências profundamente difíceis. A diferença é que suas aparentes derrotas foram transformadas por Deus. A diferença é que suas aparentes derrotas foram transformadas por Deus em um instrumento para cumprir os seus propósitos. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E, humanamente falando, era uma derrota. Sua história parecia uma sequência de derrotas. Foi traído, foi acusado injustamente, foi preso por um bom tempo, permaneceu preso. Contudo, Deus estava conduzindo cada etapa da vida de José, daquele caminho que Deus havia prometido a ele quando criança ainda, e para colocá-lo em uma posição que salvaria muitas vidas. Então, o que parecia derrota tornou-se uma preparação. E é isso que muita gente não entende. Davi foi ungido como rei na adolescência, muito antes de ocupar o trono. Mas para isso, ele precisou enfrentar durante muito tempo a perseguição do rei anterior. Durante muitos anos, ele tentou escapar do rei Saul. Em muitos momentos, parecia que a promessa de Deus havia falhado. E naquele momento, apesar de todas as perseguições, de todas as dificuldades, Deus estava formando um líder humilde, dependente e temente a Deus. Veja, isso é importante que a gente observe. O apóstolo Paulo foi outro exemplo. Enfrentou prisões, açoites, naufrágios, perseguições. Aos olhos do mundo, essas circunstâncias poderiam ser vistas como fracasso. Porém, foi justamente durante algumas dessas prisões que Deus inspirou cartas que fortaleceram a igreja naquele tempo e fortalecem a igreja até hoje, ao longo dos séculos. Então, o maior exemplo, claro, é o próprio Senhor Jesus. A cruz parecia uma derrota, representar uma derrota definitiva. Finalmente, destruímos o cristianismo. Poderiam os líderes religiosos terem gritado. Derrotamos o cristianismo. Mas aqui, seus discípulos
ficaram desanimados, seus discípulos ficaram com medo da perseguição e acreditavam que tinham sido vencidos. No entanto, aquilo que parecia o fim, Deus transformou em vitória para a história da redenção. E o episódio da cruz se tornou o mais importante episódio da redenção do ser humano. A ressurreição demonstrou que Deus pôde transformar aquilo que os homens chamam de derrota em uma manifestação da sua glória, ressuscitando Jesus dentre os mortos e levando de volta ao seio do Pai. Essa é uma das posições que a gente tem que entender, porque isso não significa que o cristão não chore, não significa que o cristão não sofra, não perca, não enfrente momentos de dificuldades. A Bíblia não promete uma vida sem aflições. O próprio Jesus Cristo afirmou claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. A vitória prometida por Cristo, ela não consiste em escapar de todas as dificuldades, mas em permanecer firme, sabendo que Deus continua soberano sobre o mundo e sobre nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Observe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que somos vencedores não porque enfrentamos o problema. Ele não diz que somos vencedores porque nós passamos por problemas e vencemos esses problemas. Mas ele diz que somos vencedores em todas estas coisas. A vitória cristã não é a ausência de batalha, de conflitos. É a certeza de que nenhuma batalha pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando enfrentamos perdas, fracassos, as portas fechadas muitas vezes, devemos nos lembrar que Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo todo o trabalho que é necessário para a nossa felicidade, mesmo que não consigamos entender no momento. Não consigamos compreender como Ele trabalha. Compreender os seus caminhos. Muitas vezes aquilo que hoje parece uma derrota será reconhecido mais tarde como parte da preparação de algo maior. O Senhor continua usando circunstâncias, o Senhor continua usando momentos difíceis, o Senhor continua usando as dificuldades para amadurecer a nossa fé, para amadurecer e preparar o nosso caráter e para cumprir o seu propósito em nós. Por isso, queridos, a esperança do cristão não está na ausência do sofrimento, mas na fidelidade a Deus. Em Cristo, nenhuma derrota é definitiva. A última palavra pertence ao Senhor, que transforma lágrimas em esperança, que transforma fraqueza em fortalecimento e que transforma a morte em vida. Quem permanece confiando nele, atravessa todo o vale de sofrimento da existência, com a certeza de que Deus está e continua escrevendo a história, conduzindo seus filhos no melhor caminho que se deve seguir e levando para a vitória final em Cristo Jesus
nosso Senhor. Entenderam por que o crente não pode ver a derrota como o final da história? Agora você já sabe. Então, se você gostou do podcast de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dê o seu like, comente aqui qual é a batalha que você está passando, para que nós oremos por você e para que a sua resolução seja evidenciada na sua vida, porque Deus está sempre no controle. Fiquem com Deus, eu espero vocês no nosso próximo vídeo.